Neste momento, então, vamos seguir com a nossa reunião científica e eu queria apresentar professor doutor Márcio Salmito, médico otorrinolaringologista, fez fellow em otoneurologia, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Estado de São Paulo, Unifesp, coordenador do Departamento de Otoneurologia da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, vice-presidente sudoeste da Sociedade Brasileira, fundador e coordenador do Núcleo de Tontura do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, meu amigo Márcio Salmito. Olha que honra e é um prazer imenso ter você aqui conosco, muito feliz de você ter aceito o convite. Muito obrigado. Com essas exageradas palavras, eu já ganhei a noite. O prazer é todo meu, querido Faiez. O principal aí do currículo é o último, amigo do Faiez. Isso é o mais importante. Fica à vontade. Enorme estar aqui, viu? Márcio, é uma honra para a gente contar com você aqui hoje. Você tem aqui na sua plateia são alunos da pós-graduação, de mestrado e doutorado. Tem desde oncologistas a psicólogos, a fonoaudiólogos, médicos otorrinolaringologistas, tem uma variedade de profissionais. Estamos agora atentos contigo. Que bacana, né? Então, a plateia bem heterogênea. Eu consigo compartilhar aqui. Consigo. Deixa eu confirmar com ele. Compartilhou. Pronto. Está aparecendo direitinho? Está aparecendo. Perfeito, Márcio. O áudio e o slide está perfeito. Maravilha. Então, vou tentar não cansá-los muito. Um tema desafiador, falar do futuro do diagnóstico da tontura. Vou tentar aí fazer de uma maneira bem abrangente aí para um público tão heterogêneo. Tá? Um prazer enorme estar aqui. E vamos lá. Qualquer pergunta, dúvidas, comentários, também estou à disposição. E podem me interromper se for o caso, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar a apresentação mostrando esse equipamento, não sei se vocês conhecem, da empresa Interacústicos, chama TRV. Esse TRV é a sigla desse médico aqui, que é um otorrino francês, chama Thomas Richard Vitton, que é um otorrino que, curiosamente, se dedica à estética nasal facial. Ele é cirurgião otorrino, ele se dedica à cirurgia estética do nariz e também ao tratamento das vertigens. Ele inventou, olha só que bacana, essa cadeira aqui, que tem agora, então, o padrão ouro para o tratamento da VPPB de difícil tratamento. E aí tem acoplado aqui, a gente vai vendo aqui no monitor, e tem já alguns protocolos já pré-definidos para facilitar o tratamento, e ela faz aí esses movimentos todos que a gente pode ver. Então, em várias angulações, faz a rotação e a translação. A gente tem uma ideia aí do que vem pela frente aí na otoneurologia. E onde foi que essa coisa toda começou do estudo da tontura? Se a gente fizer uma pesquisa no PubMed, uma palavra vértigo, né? Vertigo em inglês, o primeiro artigo, um tempo atrás eu fiz essa pesquisa, foi de 1871, e olha que curioso, ele trazia a definição de tontura e atribuía a anemia cerebral como causa mais frequente do sintoma vertigem. Olha que curioso. E apenas em 1861, com o Prosper Ménière, também francês, a vertigem foi mais certamente assim atribuída ao ouvido interno, né? Então, o Prosper Ménière, ele conseguiu extrair o osso temporal de uma paciente que tinha morrido e ela sofria de crises de vertigem, surdez e zumbido, e quando ele viu o anátomo patológico, né, desse osso temporal dessa paciente dele, pós-morte, ele identificou a hidropsia no ouvido dela, né? Então, o ducto coclear dela estava hidrópico, estava mais edemaciado, né? Se a gente comparar aqui com a orelha
com a cóclea normal, ele chamou isso de glaucoma da orelha. E a gente pode, hoje em dia, não sei se vocês já viram, um protocolo de ressonância magnética de 3 Tesla, com protocolo de Menier, hoje em dia a gente consegue visualizar essa hidropsia. Olha que bacana aqui, ó, a cóclea normal, que não tem hidropsia, e aqui o pretinho é a cóclea doente, que tem hidropsia, e essa parte preta é a parte que não absorve o contraste, porque o contraste fica só na perilinfa e não na endolinfa. Então, quando a gente não vê a endolinfa, é porque a endolinfa é pequena. Quando vê a endolinfa pretinha, é porque a endolinfa é grande. Olha para onde a gente está indo, né? E aqui outro exemplo, aqui o vestíbulo, né, de um paciente com hidropsia, a gente vê essa grande área preta aqui, porque está com a hidropsia ocupando toda a área do vestíbulo, enquanto que no labirinto normal, ó, não tem essa hidropsia visível. E aqui um corte da cóclea, e a gente vê aqui branquinho e aqui a gente não vê. Essa hidropsia foi a primeira doença, né, do labirinto diagnosticada, que hoje a gente põe o nome, né, do descobridor, doença de Menier, e hoje a gente está com essa possibilidade aí já de, num futuro próximo, se tornar um padrão ouro aí do diagnóstico disso. Outro avanço muito grande também com o médico otologista foi com o Robert Bara, né, o Barani, que seria a forma de pronúncia da língua materna dele, né? E ele conseguiu desmistificar o funcionamento, a fisiologia do labirinto, né? Ele conseguiu responder o que o sistema vestibular faz. E, geralmente, nas minhas apresentações, eu gosto, inclusive, de começar com essa pergunta: o que faz o sistema vestibular? E, na maioria das vezes, a resposta é sempre a mesma. O sistema vestibular serve, né, para o equilíbrio. Isso está certo, só que o sistema vestibular serve para o equilíbrio, mas não é o único, né? Então, o equilíbrio depende de outras estruturas para poder acontecer. E quando a gente fala, a gente pergunta para alguém para que serve o sistema visual, que a gente sabe que serve para o equilíbrio, ninguém diz que o sistema visual serve para o equilíbrio, a gente diz que o sistema visual serve para enxergar, mas ele é usado sim para o equilíbrio corporal. Se o sistema visual serve para enxergar e a gente usa essa informação visual para o equilíbrio, o sistema vestibular faz o quê e essa informação serve para o equilíbrio? Então, essa é uma informação importante que o Robert Barani descobriu, que o sistema vestibular é um sensor. A gente aprende na segunda série que a gente tem 5 sentidos, né, lá com a tia Bel, e esses 5 sentidos são os nossos 5 sensores, né, os 5 sistemas sensoriais: visão, audição, olfato, tato e paladar. Mas o que a tia Bel lá na segunda série não nos disse é que a gente tem o 6º sentido, né? E o 6º sentido da gente, o que é? É o sistema vestibular. E o que o sistema vestibular, então, faz? Ele detecta movimentos. É o nosso sistema sensorial capaz de identificar as posições e movimentos da nossa cabeça. Então, Robert Barani ganhou o Nobel por conta disso, e ele conseguiu desvendar a forma como o sistema vestibular funciona por meio de uma técnica que ele fazia, né? Que ele avaliava, então, o labirinto por meio de uma técnica que é a prova calórica, né? Então, aqui tem um videozinho, vocês estão vendo aqui uma ferramenta caseira de fazer o que o Robert Barani fazia. Ele colocou água gelada aqui no ouvido. E isso foi o que o Robert Barani fez lá no começo do século XX. Olha o comentário aqui do nosso amigo. Isso é doloroso. Eu estou tonto. E aí, quando o paciente fica submetido a esse líquido, ele começa a ter uma sensação de que está tudo rodando. Ele se sente mal, começa a ter uma sensação de rotação e o olho começa a se mexer. Ele começa a sentir que está se mexendo e o olho começa a mexer fazendo esse movimento aqui que a gente vê mais claramente, que é o nystagmus. Então, o Robert Barani ganhou o prêmio Nobel por conta disso, lá em 1921, e o sistema vestibular, então, passou, 1914, desculpa, o sistema vestibular passou a ser desvendado, a gente começou a entender o que o sistema vestibular fazia. Uma coisa interessante é que a gente precisa saber o que a gente faz com essa informação.
Quando a gente enxerga alguma coisa, quando a gente vê alguma coisa, o sistema visual, ele serve para a gente usa essa informação visual de forma cortical. Então, a gente toma consciência do que está enxergando e quando a gente olha, por exemplo, para algumas palavras, a gente dá significado para aquelas letras que a gente está enxergando. Então, o sistema visual é um sistema muito consciente, é um sistema muito cortical. Enquanto isso, o sistema vestibular, ele é usado basicamente de forma inconsciente. A gente percebe os movimentos e a posição da nossa cabeça para gerar reflexos motores que vão ser usados, por exemplo, para o nosso equilíbrio. Então, o sistema vestibular, quando a gente está num trem, o trem começa a se movimentar para frente, o labirinto detecta esse movimento, manda a informação para o tronco encefálico já manda as pernas fazerem as contrações musculares necessárias para que a gente não caia, e depois de alguns milissegundos, essa informação chega na nossa consciência. Então, antes da gente identificar conscientemente que o trem começou a andar, a nossa perna já fez uma contração para que a gente não caísse. Então, o sistema vestibular ele é usado muito de forma inconsciente, subcortical, e isso é uma boa parte do motivo pelo qual as pessoas têm dificuldade de descrever o que estão sentindo. E o sintoma mais típico da pessoa com problemas do labirinto é a vertigem. E como é que a vertigem acontece? A vertigem ela acontece quando a gente tem um sistema vestibular de um lado funcionando mais do que o modo basal de funcionamento e do outro lado funcionando menos. Porque na fisiologia vestibular, na fisiologia do funcionamento natural do nosso labirinto, do nosso sistema vestibular, quando a gente está parado, o sistema vestibular de um lado e do outro, ele mantém uma resposta elétrica basal e quando a gente realiza um movimento, essa informação elétrica fica assimétrica. De um lado fica maior e do outro menor. Então, o sistema vestibular identifica que aconteceu um movimento quando existe uma diferença de informação elétrica entre o nervo vestibular de um lado e o nervo vestibular do outro. De forma que, quando a gente faz um movimento para a direita, o sistema vestibular do lado direito aumenta o potencial elétrico e do lado esquerdo diminui. E essa diferença de potencial nos informa que a gente fez esse movimento que acabou de fazer. Quando a gente está parado e um labirinto funciona menos do que o normal, a gente vai ter a ilusão de que está acontecendo um movimento para o lado que funciona adequadamente. E essa ilusão de movimento a gente chama de vertigem, né? E os pacientes costumam usar a palavra tontura para isso. Como é que a gente faz esse diagnóstico de tontura? E aí vem uma dificuldade adicional que eu vou trazer aqui para vocês, a dona Zélia. Eu imagino que vocês não estejam escutando os sons, mas a dona Célia está falando o seguinte: dona Célia, me explica o que a senhora chama de tontura. Aí ela fala: tontura, o que eu sinto, que eu chamo de tontura, é escurecimento das vistas. Eu fico com mal-estar, fico tonta, a vista escurece. Tem vezes que eu até perco o sentido. É isso que ela fala. E isso que ela está descrevendo é o que as pessoas costumam chegar para a gente dizendo. Os pacientes não chegam para a gente: doutor, estou com a ilusão de que eu estou me movimentando para a direita. Não, eles chegam para a gente com essa palavra. E o que a dona Zélia está sentindo não tem nada a ver com sensor de movimentos. A dona Zélia está tendo uma sensação de iminente desmaio, que não é um sintoma de problemas labirínticos. Então, a primeira coisa que no avanço do diagnóstico da tontura foi com um pesquisador chamado Drachmann. O que o Drachmann percebeu? Quando a gente tem uma queixa com palavras leigas, o paciente chega: olha, eu estou com uma batedeira no peito. A gente usa a nossa terminologia médica e traduz essa informação, essa informação semântica em palpitação, que é o termo técnico para o que os pacientes chamam de batedeira no peito. Se o paciente chama de dor de cabeça, a gente traduz o termo semântico dor de cabeça para cefaleia, que é o termo técnico que a gente usa. Quando o paciente fala a palavra tontura, no entanto, o que o Drachmann percebeu é que essa palavra tontura ela é utilizada para diferentes significados semânticos.
E esses significados semânticos, ele conseguiu estudar milhares de pacientes com a queixa-tontura e ele agrupou em 4 significados possíveis que eu tomei a liberdade de diminuir para 3 possibilidades, que é o seguinte: quando o paciente tem a queixa-tontura, geralmente, ou ele tem aquilo que a dona Zélia se queixou, que é uma sensação de lipotímia, uma sensação de desmaio iminente, ou o paciente fala que tem tontura e, na verdade, tem um problema motor de ataxia, de desequilíbrio, de quedas, de incapacidade de permanecer em pé ou andar de maneira reta como gostaria, ou o terceiro significado, que é algum dos diferentes sintomas vestibulares. Então, esse avanço no diagnóstico da tontura, já agora na década de 70, foi uma coisa muito importante para que os diagnósticos ficassem mais precisos. Como é que a gente faz, então, a avaliação do sistema vestibular nos dias de hoje? Então, a gente consegue atualmente, agora no ano de 2020, coisas que há poucos anos atrás, 10, 20 anos atrás, a gente não conseguia. Se a gente pegar o nosso órgão vestibular periférico, que é o labirinto posterior, hoje em dia a gente já consegue, por meio de um exame chamado Video Head Impulse Test, avaliar os 3 canais semicirculares, que são as estruturas do nosso labirinto que detectam os movimentos rotatórios que a nossa cabeça faz, e por meio do exame chamado VEMP, né? Existem 2 subtipos principais de uso clínico, que é o VEMP cervical e o VEMP ocular. O VEMP cervical consegue avaliar a estrutura do labirinto chamado mácula, do sáculo, e o VEMP ocular consegue avaliar a mácula do utrículo, de forma que a gente hoje consegue examinar os 5 sensores de movimentos que o nosso labirinto possui, de forma que a gente consegue atualmente avaliar todas as estruturas sensoriais periféricas de detecção de movimento. Então, hoje em dia, se a gente pegar uma anamnese com exame físico, a gente já consegue, por meio dos exames, avaliar as estruturas do labirinto e também avaliar as estruturas necessárias para a avaliação do labirinto e também confundidoras no diagnóstico, que são os movimentos oculares. Esse é o Video Head Impulse Test, que é um exame bem tranquilo de ser feito, é um exame que você rapidamente faz pequenos movimentos, se o labirinto serve para sentir movimentos, fazer movimentos, a gente usa o labirinto, e isso faz com que a gente detecte se esse labirinto está funcionando ou não. Quando o labirinto sente os movimentos que eu fiz, ele vai gerar esses movimentos oculares. Uma grande coisa, uma coisa muito interessante do VERIT é a capacidade de identificar a função também dos canais semicirculares verticais, fazendo movimentos, né, esses impulsos, com uma posição diferente aqui da cabeça. Esse aqui é o exame do VEMP, que é um exame rápido de ser feito, são colocados esses eletrodos no pescoço do paciente, né, o VEMP cervical, o outro é o VEMP ocular que coloca nos olhos, e aí você liga aqui o registro do computador e o paciente fica ouvindo um barulho no ouvido. À medida que ele ouve esse barulho, aparece essa onda. E essa onda significa que o paciente tem função vestibular no órgão que está sendo testado. No caso do VEMP cervical, a mácula do sáculo. E o que tem vindo aí por agora? Tá? Então, por coincidência, no dia de hoje, essa mesma empresa, Interacústica, está lançando o avanço aí do equipamento deles de vídeo nistagmografia, que é capaz, pela primeira vez, de identificar os movimentos torsionais dos olhos. Então, a gente consegue, agora nesse futuro próximo, já imediato, vejam que o equipamento, quando a cabeça é inclinada, não está passando aqui. Vamos ver aqui. Ó, quando identifica essa torção, ó, ele consegue medir a torção que aconteceu. Para o outro lado, a mesma coisa. Vocês não estão vendo esse vídeo por algum motivo, mas ele está inclinando a cabeça do paciente para um lado, então está usando, né, as máculas do sacro e do utrículo, e essa inclinação gera esse movimento do olho que vocês estão vendo nesse outro vídeo. Então, a gente já consegue medir o funcionamento das máculas de uma maneira simples, né, por meio dessas medições agora novas, dessas torções.
Outra novidade agora são capacidades mais modernas de medir as sacadas que os olhos são capazes de fazer. E a gente sabe que pacientes que têm tontura, às vezes, não têm problemas do labirinto, problemas vestibulares, às vezes têm problemas neurológicos que podem afetar a capacidade de realizar sacadas com os olhos. Outro avanço recente que vai, em breve, estar disponível para a gente é essa acuidade visual dinâmica computadorizada, que a gente pode mensurar de forma bem mais objetiva a capacidade de enxergar movimentando a cabeça, que é uma das funções primordiais do nosso sistema vestibular. Nós conseguimos enxergar mesmo movimentando a cabeça, coisa que uma câmera que não tenha um labirinto não consegue. Se você filmar e movimentar a câmera vai gerar imagens distorcidas, enquanto a nossa cabeça, por conter o labirinto que detecta os movimentos, é capaz de fazer movimentos oculares que ajustam a imagem e a gente consegue enxergar nitidamente. E esse é um exame que a gente vai conseguir fazer a partir desse futuro próximo. Bom, então, o que é o futuro, né, do diagnóstico da tontura, o futuro da otoneurologia? O futuro da otoneurologia são essas ressonâncias mais modernas que a gente consegue visualizar o mecanismo fisiopatológico da hidropsia vestibular. O futuro do diagnóstico da tontura são todas essas ferramentas modernas que ainda não estão disponíveis na imensa maioria dos lugares, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas que já estão disponíveis e estão sendo disponibilizadas nesses próximos meses, nesses próximos anos. O futuro do diagnóstico da tontura, por outro lado, são coisas simples, como a gente fazer uma manobra diagnóstica no consultório, e com essa manobra diagnóstica, que ainda não é feita na maioria dos lugares no mundo inteiro, a gente conseguir fazer o diagnóstico da tontura mais frequente de todas, que é a VPPB. O futuro do diagnóstico da tontura, gente, é o CID-11. Olha a diferença do CID-10, que tinha poucas doenças vestibulares, para o número de doenças que agora existem no CID-11, que já foi publicado agora no ano passado. Então, gente, o futuro do diagnóstico da tontura foi o tema da campanha da tontura de 2018. Pare de falar labirintite. Esse é o futuro do diagnóstico da tontura. É dar nome correto às doenças do labirinto. O futuro do diagnóstico da tontura é a pessoa fazer o que esse médico fazia nesse quadro famoso, The Doctor, do Andreas Bruck, em que ele consegue permanecer do lado do paciente, observar o paciente e chegar a um diagnóstico. O paciente com tontura, né, por meio da nossa capacidade de fazer diagnóstico, vai fazer com que o paciente que sente tontura, que nos Estados Unidos precisa passar em média por 8 médicos até chegar no diagnóstico, com essa semiologia que está sendo padronizada há tão pouco tempo, no futuro ela vai conseguir ser difundida para que mais médicos consigam identificar que tontura é uma palavra que os leigos não conhecem, que precisa gerar um significado. O futuro do diagnóstico da tontura é mais médicos conhecerem que o significado da tontura para uma pessoa que não conhece os termos técnicos pode ser diferente. Então, o futuro do diagnóstico da tontura é a gente conhecer todos os sintomas possíveis que foram classificados agora em 2009, que são 4 tipos de sintomas vestibulares, que é a vertigem, que é uma ilusão de movimento ou posição, que é a tontura, que é uma perturbação na capacidade de identificação da sensação espacial, sem uma ilusão de movimento, os sintomas vestíbulo-visuais, que é a ilusão visual de ver os movimentos dos objetos, quando, na verdade, os objetos estão parados, e os sintomas posturais, que são as sensações falsas de estar sendo empurrada para o lado, ou sensações de estar balançando, quando, na verdade, está parado. E esses sintomas vestibulares, no futuro, eles vão ser agrupados por mais médicos em síndromes vestibulares, que já são definidas agora desde 2014, e cada uma dessas síndromes vestibulares tem exemplos de doenças, e cada uma dessas doenças tem formas de tratamento diferentes, porque possuem mecanismos fisiopatogênicos diferentes. Então, a doença de Meniere, por exemplo, que foi a primeira doença vestibular
mais corretamente, mais acuradamente descrita, hoje em dia a gente chama a doença de Meniere como um exemplo de uma síndrome vestibular episódica que se apresenta com crises episódicas de vertigem espontânea. Então, essa linguagem padronizada é o futuro do diagnóstico da tontura. O futuro do diagnóstico da tontura é que todo mundo saiba fazer um exame que demora 5 segundos para dizer se o labirinto funciona ou não, que pode ser feito em Brasília, uma cidade moderna, ou em São Gabriel da Cachoeira, no meio da Amazônia, que é o Head Impulse Test. Um teste à beira do leito, e facilmente você identifica se o paciente tem função vestibular diminuída, quando você vê movimentos nos olhos do paciente, ou quando a função está normal, como nesse caso, que você faz o movimento da cabeça e o olho parece fixo no alvo, porque ele está fazendo um movimento concomitante ao movimento da cabeça. E o futuro da tontura é você fazer o diagnóstico também por meio dessa manobra que a gente acabou de mostrar, que são as manobras posicionais da VPPB. Esse é o futuro do diagnóstico da tontura. É nós termos realmente a consciência de que a semiologia para o diagnóstico da tontura não existia 10, 20 anos atrás. E no futuro, mais pessoas vão saber disso e vão conseguir fazer também os exames vestibulares quando for o caso, e quando for preciso, vão poder nos exames. Então, esse é o futuro. Eu queria encerrar convidando, então, para o Congresso Brasileiro de Otorrino, que esse ano a gente tem o privilégio de contar com esses 6 nomes internacionais, incluindo o Dr. Ian Courtois, que participou do desenvolvimento tanto do Video Head Impulse Test quanto do VEMP, que são os 2 exames mais modernos atualmente de avaliação vestibular. O Dr. Leonel Luiz, um português muito respeitado no mundo, o professor Mans Magnusson, que é o segundo nome da Sociedade Barani de Otoneurologia, Dário Iacovino, que é o inventor de uma das manobras mais conhecidas da VPPB, né, que é a manobra dele para o tratamento canal anterior, o Dr. Daniel Gold, que é o chefe do serviço do Johns Hopkins de emergência, que foi onde surgiu o protocolo HINTS, que é a forma mais moderna de avaliar o paciente no pronto-socorro com síndrome vestibular aguda, e o Dr. Vincent Darrouzet, que participou do Consenso Mundial de Tratamento de Meniere, que é a forma mais atual de tratamento aí do protocolo de tratamento Meniere. Então, é imperdível aí a nossa programação de otoneuro desse ano aí do Congresso Brasileiro. Fico, então, à disposição, Dr. Faiez, uma apresentação mais curta para a gente ter um tempinho aí para perguntas e respostas. Excelente. Mais uma vez, queria te agradecer, professor Márcio Salmito, por essa excelente palestra. Eu tenho certeza que todos gostaram. Eu queria abrir agora para os nossos participantes, quem tiver alguma dúvida, quiser tirar uma dúvida com o professor Márcio Salmito, agora é a excelente hora. Doutor Márcio, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, estamos te ouvindo, Tiago. Queria uma opinião sua em relação ao VERIT. Eu penso que cada vez mais a gente está evoluindo aí, desde quando a gente começou. Eu penso que agora a gente não pensa somente naquela visão fechada em relação à hipofunção, que é alterado ou não no VERIT, né? O que você tem achado de casos onde a gente tem, por exemplo, ganho normal no VERIT, com sacadas de correção unilaterais ou bilaterais, isso de forma isolada, porque às vezes quando ele vem associado com outros achados, fica até mais fácil da gente poder fechar ali uma conclusão de exame. Mas qual que é a sua opinião e sua experiência em relação a isso com o VERIT? Puder compartilhar. Excelente pergunta, Tiago. Tiago, o VERIT já é uma realidade, a gente faz o VERIT desde 2013 lá na Unifesp, né? Então é um exame aí do presente para a gente tem um privilégio,
mas para a maioria das pessoas o VRIT ainda é o exame do futuro, né? Então, o VRIT é aquele exame que eu mostrei, que você faz um impulso da cabeça e aquele óculos identifica, né, o movimento que foi feito e também o movimento do olho, que é o reflexo vestibulocular. Então, o VRIT ele é uma maneira de avaliar a função vestibular, especificamente dos canais semicirculares, e ele tem, Tiago, e aí vem o pulo do gato, ele é muito examinador dependente. Tem 3 coisas que a gente tem que observar no resultado do VRIT para dizer se a função vestibular está normal, ou se ela está diminuída, ou mesmo se ela está aumentada. Então, uma informação é o valor do ganho, que foi uma das principais coisas que o VRIT permitiu. O VRIT permitiu medir o movimento do olho durante a movimentação da cabeça e, portanto, ele quantifica a função do labirinto. Ele diz quanto que o labirinto se movimenta. Se o olho fizer um movimento exatamente igual ao movimento da cabeça, quer dizer que o labirinto está funcionando 100% naquele canal que foi estimulado. Se o movimento do olho for menor do que o movimento da cabeça, aí o tanto que for menor é o tanto que o funcionamento está diminuído. Bom, só que o valor do ganho isoladamente, ele não é uma forma 100% acurada de dizer se o ganho está normal, se a função está preservada ou não, tá? Então, existem falsos ganhos baixos e existem falsos ganhos normais. O ideal é a gente usar os outros parâmetros também. Quais são os outros parâmetros? Um é a presença ou ausência de sacadas corretivas. Quando você faz o movimento da cabeça, se o paciente tem a função vestibular normal, o olho vai fazer um movimento suficiente para manter o olhar no alvo. E, portanto, não vai precisar fazer nenhum movimento adicional, que são as sacadas, para manter o olhar no alvo. Então, você fazer o impulso e não ter sacada nenhuma significa dizer que a função está normal. Você fazer o impulso e identificar as sacadas, e o VRIT permite essa identificação, significa dizer que o ganho foi menor do que o normal, então a função está diminuída. E o terceiro parâmetro é você ter uma simetria entre os lados. Então, se você tem os dois lados com um ganho normal do ponto de vista de estudo populacional, pegou todo mundo na população e foi ver qual era o valor normal. E o valor normal, por exemplo, nos canais laterais, é a partir de 0,8 e não o valor de 1, que seria o ganho ideal. Então, se o ganho está normal, só que de um lado é 0,8 e do outro lado foi medido 1,05, você vai ter um ganho normal dos dois lados, porém existe uma assimetria. Então, esse 0,8, nesse indivíduo, é um ganho baixo. Então, o ideal, Tiago, é quando as 3 informações batem. Quando as 3 informações não batem, aí você vai depender da capacidade técnica do examinador, e aí ele vai poder concluir, baseado nos eventuais artefatos ou dificuldades que ele encontrou na hora do exame, e no julgamento clínico de quem receber esse exame. Ou seja, às vezes um ganho normal é, na verdade, uma função diminuída só um pouquinho, e às vezes uma função diminuída só um pouquinho, na verdade, é um exame normal que foi feito com alguma dificuldade técnica, né? Então, como todo exame, existe uma variabilidade de acordo com o examinador e de acordo com a história clínica do paciente. Não sei se eu ajudei ou atrapalhei. Não, foi ótimo, ótimo. Mas tem uma. Qual que é. Você sabe me dizer a diferença entre essa simetria e o ganho? Existe uma porcentagem, por exemplo, se tiver uma simetria acima de tanto entre um e outro, a gente pode começar a pensar em alguma alteração? Existem 2 fabricantes de VRIT, tá, disponíveis no Brasil, que é a Interacoustics e a Autometrics. O aparelho da Interacoustics tem de fábrica o valor de assimetria aceitável nos canais laterais, que é de 7%. Certo. Nos canais verticais não tem um valor confiável ainda. No aparelho da Autometrics não existe esse número, tá? Assim, definido de forma muito peremptórica. Então, padrão. Eles não fornecem. O que eu uso é um valor acima de 30% de assimetria, eu sempre digo que está
assimétrico. Você Tá? não fala. E aí, acima de 30 é assimétrico. E abaixo de 20, quase sempre é simétrico. Mas mesmo assim, Tiago, eu uso menos os números muito precisos e eu uso mais o conjunto subjetivo da informação. Então, eu descrevo tudo quantitativamente, mas na minha conclusão, eu uso, às vezes, informações subjetivas, porque tem casos que eu não respeito os números. Então, existem casos que eu não consigo, por exemplo, fazer um exame perfeito do ponto de vista técnico de ausência de artefatos, e eu concluo, por minha conta, que aqueles artefatos me impedem a conclusão numérica do exame. E aí eu concluo subjetivamente apenas de forma qualitativa. Então eu digo, olha, apesar do ganho baixo, apesar da assimetria, o exame está normal. Mas, se for colocar o preto no branco, os números são esses. 7% nos canais laterais da interacústica, e na Autometrics não tem, mas a gente usa 20% ou menos como sugestivo de normal e 30% ou mais sugestivo de assimétrico. Obrigado. Imagina. Muito bem. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer ao professor Márcio Salmito, mais uma vez, por ter aceito o convite para participar da nossa disciplina Sistemas Sensoriais. Muito obrigado, viu, Márcio? Imagina, o prazer foi todo meu. Prazer estar aqui em Brasília, online. Muito obrigado. Uma boa noite. Então, agora a gente vai seguir adiante com a apresentação do nosso aluno de mestrado, Fernando Massa. Fernando, pode compartilhar. A gente hoje tem um convidado ilustre, não sei se o Dr. Luiz está presente, é o co-orientador da tese do Fernando. Dr. Luiz está presente? Tá, deixa eu ver aqui. Boa noite, Faed. O Luiz está aqui, ó. Tudo jóia? Luiz está resistente aí. Muito obrigado. Dr. Luiz é neurocirurgião e é o co-orientador da tese de mestrado do Dr. Fernando Massa. Fernando, pode compartilhar a apresentação e siga adiante. Você tem 30 minutos. Me fala aí se aparece. E, Luiz, fica à vontade para interromper a hora que achar necessário. Fica à vontade, tá? Está aparecendo? Ainda não. Ainda não? Deixa eu voltar. Eu estou apertando aqui para compartilhar e aparece desktop 1. Só um segundinho, deixa eu só mudar a configuração aqui de... Ok, fica tranquilo aí, Fernando. Segurança. Ô, Luiz, amanhã tem cirurgia às 6. Seu áudio tá desligado. Seu áudio está desligado. Às 7, mas só você para estar de gravata essa hora. Eu já tomei vinho. Opa, não, então tá bom. Sábado é que a cirurgia é grande. Opa, Estamos lá o dia inteiro. Eu estive com a paciente hoje, tá? A paciente de sábado teve lá hoje. Isso. Vamos lá ver. Tá aparecendo, viu, Fernando? Tá aparecendo. Áudio e vídeo. Foi configuração de segurança, desculpa. Então, boa noite a todos. Meu nome é Fernando Massa. Eu sou médico otorrinolaringologista e aluno aí do mestrado acadêmico com orientação do Dr. Faiez e com orientação do Dr. Luiz. É um prazer estar aqui hoje. E, em especial, agradecer a presença do Dr. Luiz Augusto, né? Então, o tema do meu projeto é o uso da tractografia na programação cirúrgica nos tumores do ângulo ponto cerebelar. Só para a gente falar algumas coisas de conceito, como
aqui tem alunos de com várias especialidades. Vou falar um pouquinho do conceito de ângulo ponto cerebelar e desse exame que não é algo do nosso dia a dia, não era pelo menos algo do nosso dia a dia. Então, o ângulo ponto cerebelar é uma região da fossa posterior, né, anterolateral ali da fossa posterior, delimitado anteriormente pela face posterior do osso temporal, posteriormente pelo cerebelo, medialmente pela oliva inferior, superiormente pela ponte, pelo pedúnculo cerebelar e lá inferiormente pela tonsila cerebelar. Ele é uma região que abriga estruturas muito nobres, uma rede de vasos e nervos muito nobre, que possui uma anatomia bem complexa e é um local de difícil acesso, né? Tumores nessa região, muitas das vezes, altera bastante a anatomia de um local que já é difícil de se conseguir um acesso bom, um acesso adequado. Então, tumores nessa região realmente se mostram um desafio muito grande para quem se propõe operar, né? Como é uma região que possui várias estruturas diferentes, que possuem diversos tipos, diversos tecidos diferentes, é uma região que pode ter vários tipos histológicos diferentes. Mas no que a gente vê na prática, o que acontece basicamente são dois tipos histológicos principais, que representam aí mais de 95% do número total de lesões, que é o neurinoma, né, o schwannoma, que a gente mais encontra, que é a lesão mais comum, e o segundo mais comum é o meningioma, né? Existem outros subtipos histológicos, como cisto epidermoide, como granulomas de colesterol, mas na prática, realmente, o que a gente vê são neurinomas e meningiomas, e acho que é o que a gente vai mais encontrar na nossa prática, no nosso trabalho. Em relação à prevalência, os tumores do ângulo ponto cerebelar representam aí 8 a 10% dos tumores intracranianos, com uma incidência geral estimada de 3 casos para cada 100 mil pessoas, para a gente ter uma ideia. Então, são tumores relativamente raros, não são tão frequentes de encontrar, e o que a gente tem de possibilidade de terapia para tumores pequenos, para tumores que ainda não causam uma sintomatologia importante, a gente pode simplesmente observar, como é o caso de neurinomas, de schwannomas pequenos. Existe a possibilidade da terapia através de radioterapia estereotáxica, né? Um subtipo aí é a gamma knife, e a conduta cirúrgica, que vai ser o nosso foco principal. Então, a gente vai tratar de pacientes já com indicação cirúrgica. Então, o nosso foco vai ser realmente pacientes, essa modalidade de pacientes. Então, no que consiste a cirurgia do ângulo ponto cerebelar? A cirurgia, por ser um local de difícil acesso, vias diferentes podem ser usadas, né, classicamente descritas. Existe essas 3 vias clássicas, embora tenha uma quarta via aí que às vezes também é descrita, é estudada. A primeira é a via fossa média, que é utilizada para tumores, é a que a gente tem menos prática, é a menos utilizada no dia a dia, mas é uma via utilizada para tumores em que se busca uma preservação auditiva, né? Para tumores que têm uma anatomia favorável, para tumores que se consiga uma exposição boa através dessa via. A via translabiríntica, que é uma via muito boa de acesso, que a gente consegue ter um acesso bom ao ângulo ponto cerebelar, ao conduto auditivo interno, que possibilita a ressecção de tumores, mesmo tumores maiores, mas é uma via que a gente destrói o labirinto, né? Então, sacrifica realmente a audição desse paciente. Então, geralmente é uma via de escolha para pacientes que não possuem uma audição funcionante. A terceira via aí é a reto sigmoide, né, que é a via que eu acho que o grupo tem mais casos, que eu acho que é o que a gente vai ter maior número de casos,
que é uma via neurocirúrgica excelente, que é uma via relativamente segura, né, que possui uma exposição boa do conduto auditivo interno e do ângulo ponto cerebelar, que possibilita ressecções boas dessas lesões. Quando a gente fala em cirurgia, a gente busca alguns objetivos, né? O primeiro objetivo, a ressecção total. Muitas das vezes a gente não consegue uma ressecção total, muitas das vezes pelo tumor estar invadindo ali estruturas muito nobres, englobando o nervo facial. E o segundo objetivo que a gente sempre busca, que é uma preservação funcional, né? Seja na questão auditiva e principalmente na preservação da função facial. A questão auditiva, acho que é algo que é mais difícil de se conseguir na prática, porque muitas das vezes o paciente já possui um comprometimento auditivo, o ramo coclear do oitavo par craniano, muitas das vezes já tem um acometimento maior, mas a questão do facial é algo extremamente que preocupa muito, tanto o paciente como o cirurgião, que é algo que vai trazer uma consequência para a autoestima do paciente, uma consequência muito grande. Então, a gente sempre buscar técnica, sempre buscar ter o objetivo ali de preservação da função facial é importante. Então, basicamente, o que a gente busca é uma remoção total com preservação da funcional o máximo que a gente conseguir, principalmente falando aí de facial, né? A gente fala muito do facial porque o acometimento pós-operatório dele não é algo incomum, não é uma complicação incomum. Em séries de casos aí descritos, se encontram 20% de complicação, às vezes até um número maior, né? E a técnica cirúrgica vem evoluindo cada vez mais, justamente para se buscar esse objetivo, né, que é um objetivo de preservação funcional e de ressecções totais. Um desenvolvimento de aparato cirúrgico que ofereça tudo que o cirurgião precisa, com microscópios cada vez melhores, mais desenvolvidos, e algo que foi fundamental para a evolução dessa técnica cirúrgica, né, dessa abordagem, é a monitorização do nervo facial, que é o padrão ouro para a identificação ali intraoperatória do nervo facial. Hoje em dia não se opera tumores dessa localização sem o auxílio de monitor, sem auxílio de monitor do nervo facial. E, finalmente, o desenvolvimento de imagens, né? Tanto para ter uma melhora na qualidade do diagnóstico, como para um planejamento cirúrgico adequado. Imagens satisfatórias é fundamental. Dentro dessa ideia que surgiu aí o princípio da tratigrafia, da tractografia, para o planejamento cirúrgico das ressecções dos tumores do ângulo ponto cerebelar. Eu vou falar um pouquinho agora sobre esse exame, sobre a tractografia, ou tratigrafia, ou imagem por tensor de difusão, né, que na definição é uma técnica de pós-processamento lá de imagens de ressonância magnética. Então, a gente pega imagens de ressonância para fazer esse processamento, esse pós-processamento, né, em que ele define vias que não são normalmente identificadas automaticamente na ressonância nuclear magnética convencional. Quais são os princípios? É revelar a distribuição direcional da difusibilidade da água, permitir a investigação microestrutural e o mapeamento em vivo dos tratos de fibras da substância branca. Um pouquinho aqui do conceito, da fisiologia, de como funciona, de como é feito esse exame. Ele usa o princípio, ele usa a forma de aquisição de imagem ali, de difusão de água. Então, o que existe nesse conceito? É um conceito de que a água, as moléculas de água livre, elas tendem a ter uma difusão, uma dispersão totalmente aleatória, né? A partir do momento que a gente cria obstáculos para essa difusão aleatória, a gente passa a ter restrição. Isso ocorre, por exemplo, na fase mais aguda ali de um acidente vascular, de um acidente vascular encefálico,
em que o edema citotóxico passa a ser uma barreira para essa difusão aleatória. Então, a gente passa a ter restrição da difusão. A gente vê bastante no otorrino, quando a gente fala de colisteatoma, que os debris ali, aquelas estruturas, passam também a fazer uma restrição de difusão. Quando a gente passa a falar dos tratos nervosos, essa difusão já passa a ser muito mais orientada, não só restrita, mas orientada de uma forma longitudinal. O que a gente entra no conceito aí da difusão anisotrópica, que é uma difusão realmente mais longitudinal. As vias conseguem isso de que maneira? Através de estruturas que guiem essa difusão. Pode ser ali uma membrana do axônio, uma bainha de mielina, né, um neurofilamento, um microtúbulo, que passa a ter um direcionamento muito mais longitudinal. Então, a difusão pode ser livre, a difusão pode ser restrita, ou a difusão pode ser longitudinal. Longitudinal, quando a gente fala do conceito de anisotropia. Então, a gente usa as imagens de aquisição através de difusão, né, para se conseguir esse pós-processamento. Então, em termos de fisiologia, nos tratos das fibras, substâncias brancas, as moléculas de água assumem um fluxo de difusão relativamente organizado, né, o que a gente chama de anisotropia, uma difusão anisotrópica, tendendo a uma direção paralela ao eixo motivado pelas fibras organizadas e suas bainhas de mielina. Esse grau de organização, esse grau de anisotropia pode ser definido e ele é classificado como anisotropia fracionada. Isso aqui é um índice que se consegue com essas imagens de difusão. Ele é uma medida que varia de 0 a 1, onde 0 é uma difusão totalmente aleatória, né? E 1 seria uma difusão organizada, uma anisotropia infinita. Então, o trato passa a ser definido através dessa difusão organizada, dessa difusão que a gente consegue, através de coeficientes matemáticos, definir de uma forma... A gente consegue definir aquele trato nervoso, né? No nosso caso, a gente vai estudar o trato facial, a gente define a partir de um ponto conhecido e a gente consegue fazer uma reconstrução, tanto anterógrada como retrógrada, desse trajeto. A gente define áreas específicas, que é isso que ele chama desses ROIs. E o rastreamento termina a partir do momento em que se tem uma mudança muito brusca desse trajeto, né, a partir aí de um ângulo de 25 ou 45 graus, ou uma queda muito grande do coeficiente do índice de anisotropia, né, abaixo de índice aí de 0,1 e 0,2. Esse é o término quando se termina aquela via em estudo. Mas as aplicações clínicas da tratigrafia ou da tractografia hoje se usa para estudar, para se ver o estado de mielinização da neurogênese em recém-nascidos, né? O grau de mielinização ao longo da vida em algumas doenças, para esclerose múltipla, para desordens psiquiátricas. É utilizado na cardiologia para a via do estímulo do miocárdio, e no nosso caso em especial, né, que é para realmente a programação, um estudo pré-operatório dos tumores, mais especificamente tumor do ângulo ponto cerebelar. Então, o que a gente basicamente vai buscar fazer é isso aqui, a partir de imagens de ressonâncias nuclear magnética com tumores, a gente identificar qual a localização do trato do nervo facial, onde que o nervo facial se encontra em relação a esse tumor. Se esse trato facial, se esse facial está mais anterior, está mais posterior, está mais superior, mais inferior em relação ao tumor. A gente prevê, a gente tentar identificar no meio de toda essa bagunça que é o tumor. Em imagens convencionais, isso é muito difícil de se conseguir. Mas na tratigrafia, a gente identificando uma área já conhecida desse nervo facial, isso é possível. É justamente isso aqui, né? Em relação ao tumor, a gente saber previamente onde ele se encontra e informar isso para o cirurgião.
Então, quais são as dúvidas que surgem? Será que a gente pode confiar na tratigrafia para avaliação pré-cirúrgica nos tumores do ângulo pontocerebelar? Será que esse método de aquisição de imagem tem qualidade para ser considerado útil como rotina para os cirurgiões que abordam o ângulo pontocerebelar? Será que essa localização presumida é realmente confiável? É isso que a gente vai tentar entender, né? O objetivo geral é analisar a efetividade do uso da tratigrafia no planejamento de cirurgias para ressecção de tumores do ângulo pontocerebelar, o seu impacto na preservação do nervo facial e a capacidade de identificação correta do trato facial no pré-operatório. Os objetivos específicos, a gente vai fazer uma avaliação aí do grau de comprometimento do nervo facial através de escala validada de House-Brackmann, fazer uma análise da concordância entre o trajeto presumido no pré-operatório, utilizando uma classificação já descrita aí de localização do facial, essa proposta por Sampath, comparado com o achado intraoperatório utilizando o estimulador do nervo facial, né, que é o que a gente usa para identificação no intraoperatório. É o padrão ouro, mas a gente só consegue essa identificação com o estimulador do nervo facial ali no intraoperatório. Então, é algo que a gente pode ganhar tempo e ganhar mais segurança, sabendo onde se encontra esse nervo facial. E a gente vai comparar se há diferença quanto à ressecção parcial ou total entre os grupos. E, finalmente, só fazer uma avaliação do tempo cirúrgico, se essa informação foi importante ali para reduzir o tempo cirúrgico ou se isso não faz diferença. Então, é um estudo prospectivo, né, tipo ensaio clínico com grupo controle, a ideia é essa. Um grupo experimental terá suas imagens de ressonância submetida a um software de pós-processamento para a obtenção das imagens de tratigrafia. E o grupo controle terão apenas as imagens padrões, que já são utilizadas na nossa rotina, na rotina pré-operatória desses pacientes. Basicamente, o que a gente vai fazer é isso. O grupo controle, que são pacientes com imagens convencionais, e fornecer para o grupo em estudo, que é o grupo da tratigrafia, fornecer esse estudo, essa avaliação antes para o cirurgião. Essa identificação prévia desse tumor. E a gente entender, será que isso tem impacto no pós-operatório, no acometimento facial? No pós-operatório, a gente vai fazer a escala de House-Brackmann, no pós-operatório imediato, no pós-operatório tardio, aí, que após os 5 dias, muitas das vezes ocorre paralisias tardias por edema, e após os 6 meses. A gente vai fazer a concordância da tratigrafia com o achado intraoperatório, a percepção de ressecção parcial ou total entre os dois grupos e o tempo total da cirurgia. Os critérios de inclusão serão pacientes em segmento, já no nosso ambulatório de otologia, maiores de 18 anos, com diagnósticos de tumores de ângulo pontocerebelar, sem restrição de etiologia, confirmados por meio de ressonância magnética e já com indicação cirúrgica. Os critérios de exclusão, pacientes com comprometimento anterior facial, né, um House-Brackmann maior que 1, reabordagens ou que já foram submetidos à radioterapia em ângulo pontocerebelar. Então, em relação à metodologia, que a gente vai usar, uma das classificações que eu proponho, assim, eu quero escutar opiniões, claro, é essa classificação de Sampath, que ele estudou justamente a localização, a partir de uma série de casos, de mais de 1000 casos, ele definiu a localização do facial em relação ao tumor. O que ele encontrou no artigo que ele publicou foi isso aqui, que na verdade é o que já era esperado. É uma localização do nervo facial, na grande maioria das vezes, mais anterior e mais superior em relação ao nervo facial, que é o que a gente realmente já esperava, se a gente for considerar a anatomia habitual do conduto auditivo interno, né? Que é uma localização antero-superior do nervo facial. Então, um tumor que cresce em um ramo superior do nervo vestibular, por exemplo, que é o mais comum, ele tende a empurrar, a rechaçar esse facial
para anterior ou para superior. Então, é o que a gente já esperava mesmo. Mais da metade dos casos ocorrem ou anterior ou anterior superior, né? A localização vai ser classificado em anterior superior, médio anterior, ou anterior inferior, ou o correspondente aí na localização posterior. E a outra tabela que nós já temos aí uma prática, a gente já é bastante habituado a utilizar, é a tabela de Haus-Brackmann, né, para distúrbios da motricidade no nervo facial. Essa que eu trouxe, que foi colocada para análise, é a tabela da Academia Americana de Otorrinolaringologia. E acho que quais são os nossos próximos desafios, né? Qual o software que a gente vai utilizar para a aquisição dessas imagens? A ideia inicial era a utilização do software aí da BrainLab, só que talvez a gente não consiga fazer todas as reconstruções utilizando isso, todas as reconstruções utilizando esse software, que a gente já tinha um contato, o Dr. Luiz já vinha fazendo algumas reconstruções, algumas pós-processamentos com esse software, mas existem alternativas para isso aí. Eu enumerei algumas, eu estou estudando esses softwares, tentando fazer essas reconstruções, mas creio que isso não seja algo limitante. Um outro desafio é realmente o número de casos, né, cirúrgicos, que é uma cirurgia que não acontece todo dia, é um tumor relativamente raro, e acho que conseguir um número adequado de casos, acho que vai ser um dos nossos desafios maiores. A ideia, né, o cronograma, já começar a coleta aí nesse mês ou a partir do próximo mês. Eu estou aguardando, eu enviei o projeto para a Plataforma Brasil, estou esperando agora uma resposta, um aval, para a gente começar a coletar esses dados. Eu acho que é isso, o Dr. Luiz, agradeço aí, fico aberto a sugestões. Essa reunião acho que é principalmente para isso, para a gente alinhar e conseguir todas as sugestões possíveis. Faz, eu acho que é isso. Fernando, eu acho que você, já que é um estudo analítico, ou seja, de apenas um estudo observacional, analítico, você já pode coletar todos os dados, porque quanto maior número de pacientes para a sua análise, melhor. E você já submeteu o teu projeto no Comitê de Ética, que é a Plataforma Brasil. Mas sim, isso não te impede de você já ir coletando os dados, entendeu? Já vai coletando. Ainda mais porque não se trata de um estudo intervencional, que esse sim, você, poxa, não pode fazer nada com o paciente enquanto você não tiver o comitê de ética em mão, mas é só um estudo observacional, ou seja, só vai coletar dados, então eu acho que você não pode perder nenhum paciente, ainda mais porque você acabou de falar que esse é o teu maior desafio. Outra coisa, você já está de acordo, eu queria ouvir do Luiz, se não valeria a pena a gente usar todos os tumores de ângulo ponto, por exemplo, esse tumor de base de crânio lateral que a gente vai operar no sábado, um tumor gigante, um cisto epidermoide, eu acho que não faz sentido você descartar ele, já que a função da tractografia vai ser a mesma, é avaliar a função do facial frente a um tumor ali na região do ângulo ponto, não é verdade? Então, acho que limitar só a chivanoma não precisa, né? A ideia é pegar toda todos mesmo. Todos os tumores de APC. Luiz, o que você acha? Então, País, né? Eu li o projeto, né, do Fernando. Né? O que acontece? É que o Fernando, eu vi o projeto, eu li o projeto todo. Então, o que acontece? Você fez o padrão ouro de projeto, correto? Se você conseguir fazer esse projeto, né, isso é uma tese de doutorado, certo? Né? Você vai fazer algo que ninguém fez. Ou seja, ninguém fez a tractografia, né, randomizado, 2 grupos,
certo? E vendo qual é a real efetividade dela. Isso nunca foi feito. Então, é difícil, né? Você viu que só tem trabalhos de tractografia, basicamente, eu acho que da China, da Coreia, né? E talvez um americano, mas é muito pouco, na verdade, porque até eu não sei, porque o software é tão bonito, a imagem fica tão bonita, né? A Brain Lab, As né? pessoas estão ainda demorando, então é uma oportunidade. Mas eu acho que se a gente fizesse uma série de casos, ou seja, incluir todos os casos, não fazer 2 grupos, certo? E você comprovar a posição dele durante a cirurgia com a estimulação, para o seu mestrado e até para um doutorado já é suficiente, né? Porque você tem um limite de tempo, Uhum. certo? Quando você mostra aí, né, que eles fizeram 1000 casos, isso aí foi em 20 anos, e isso Foi na mais John do que, na verdade. Hopkins, certo? A Né? série deles, eu acho que é desde os anos 70 até começo de 2000. Mas Né? eles têm esses casos todos? Tem. Por exemplo, tem um grupo que ninguém conhece, né, que tem 1.500 casos, por exemplo. Nossa. Não chama Loyola University, não sei nem onde é que fica, tem 1.500. Lá nos Estados Unidos, né? Loyola é É, lá nos Estados Unidos. Mas, então, a incidência em Brasília, né, para você ter uma ideia, eu estava vendo hoje para poder falar com você, é de 30 casos por ano. Olha só, né? Então, para você dividir em 2 grupos, é muito difícil. Uhum. Certo, né? Eu tenho como mostrar minha tela, Faís? Tem, é só compartilhar. Fernando, para de compartilhar a sua. Já Então, Aí parei. já pode compartilhar, Luiz. deixa eu ver se eu consigo só mostrar isso aqui. Foi. Já está compartilhando. Então, estão vendo a tela aí? Sim, Então, sim. essa é a tractografia, né? Esse é o caso que a gente já tem, né? Então, você vê o tumor e vê por onde o nervo passa, né? E isso é um desafio, porque, na verdade, a gente vem por trás, né? E quem trabalha com isso sabe, né, o trabalho que dá encontrar o caminho desse nervo, né? É um nervo que ele é amarelado, o tumor é amarelado, né? Ele está extremamente fino, e está desviado, né? A outra coisa que é difícil também é que ele não segue um trajeto só. Às vezes ele começa, lógico, ele vai começar mais na linha média do tumor e depois ele vai antero-superior, né? Ele não faz um caminho só. Então isso a gente vai ter que discutir. E isso, né, é o grau que você chega de visualização do nervo facial até dentro do osso, em relação ao tumor. Então, essa possibilidade que a gente tem, como é que eu desfaço aqui? Stop sharing. Né? Então, essa possibilidade que a gente tem é uma coisa fantástica, né? E vai exigir muito trabalho, mas eu acho que o escopo tem que ser, né? Porque o que acontece, né, Faís? Quando você compara um grupo que você fez com o que não fez, aí também você está fazendo uma intervenção. Não, na verdade, se tiver, realmente, se a gente usar um grupo controle, um grupo de estudo e submeter ele a uma randomização, o comitê de ética é muito importante porque você está literalmente oferecendo para um paciente algo que você suspeita que vai proteger o paciente e outro grupo não. Então é mais fácil você, né, aprovar como algo que faz parte da sua rotina de trabalho, né, e simplesmente você usar e confirmar isso no intraoperatório, do que fazer 2 grupos, um sim e um não. Uhum. É muito mais complicado para ser O que aprovado. a gente tinha pensado também é de usar os casos anteriores como controle, Dr. Luiz. Não, então, é possível. Mas tem perguntas, sabe, Fernando, que por exemplo, no grau de lesão, o grau de paralisia do nervo facial, certo? O grau de paralisia do nervo facial hoje é muito mais uma questão
não é de habilidade, é de filosofia da cirurgia, correto, né? Ou seja, se você não quiser ter nenhuma paralisia facial, você para um pouquinho antes e ponto final. Certo? Você faz subtotal e pronto. Isso, para um pouquinho antes. Você vai ter um grupo, né? E é muito mais uma questão de filosofia, porque o nervo a gente sempre acaba achando. Dá um trabalho, mas a gente acha. Só que a decisão se vai retirar todo ou não é uma questão que ela está baseada na localização do nervo, certo? Talvez, se a gente conseguisse ver se o nervo passa em volta ou dentro do tumor, isso sim, né, seria uma coisa que por si só seria maravilhosa, porque não tem nenhuma técnica, você fica procurando para ver se o tumor está na parede ou está entrando dentro do tumor, né? Então, a aplicabilidade é muito grande, mas do ponto de vista para mestrado, eu acho isso aqui, tem que fazer um escopo menor para você conseguir, né, terminar em tempo. E aumentar a casuística. Então, colocar o cisto epidermoide, né, colocar o meningioma, porque o problema é o mesmo. Né? O problema que a gente tem com o neurinoma é o mesmo, é a localização, não a patologia de base. E o objetivo vai ser mantido, que é... Qual o seu objetivo? Com a tractografia, você poder oferecer mais segurança para o seu paciente, ou seja, conhecer o trajeto do nervo, vai oferecer para o cirurgião decisões intraoperatórias mais seguras para o paciente, independente do tipo de nervo, do tumor, independente do histopatológico, não é? Perfeito. Então, a gente fazer uma análise da concordância do achado da radiografia do intraoperatório, né? Não essa comparação entre os grupos. Perfeito, Luiz. Esse é o sonho metodológico de todo mundo. Mas sempre quando você tiver esse sonho, você tem que perguntar por que ninguém fez antes. Tá certo? É difícil. Você tem que pensar assim, que você tem que fazer um projeto em 6 meses para dar tempo para você publicar ele antes de você acabar o teu mestrado. Eu acho que a ideia do grupo é excelente. Inclusive, você pode manter a coleta. A partir de agora, todos os pacientes, assim, o ideal é conseguir a tractografia para todos. E, assim, quem sabe, para o doutorado, você, então, faz essa randomização aleatória, um ensaio clínico randomizado, entendeu? Com 2 grupos e aí, para o doutorado, você vai ter mais tempo para isso. Para o doutorado, é bem provável que você consiga pelo menos uns 20 casos para cada grupo. Perfeito. Tá bom? Então, tá bom. Excelente. Doutor Luiz, muito obrigado, viu? Obrigado a você. Ô, Luiz, muito obrigado. Foi excelente. Eu acho que a gente tem que fazer mais isso, hein? Com certeza, o tal do brainstorm. Foi muito bom. Parabéns pela reunião. Estava assistindo a tontura. Entendi pouco aquela cadeira que o cidadão parece estar numa nave espacial, né? Entendi. O que eu mais achei interessante daquele teste é que o cara é um cirurgião plástico, você viu? Não, eu achei interessante é que ele não botou um balde embaixo. Não, o paciente não estava vomitando ali, né? Ele botou alguém que não tinha labirintopatia ali, né? Com certeza. Para poder fazer um vídeo institucional, lógico, porque o cara... Ninguém assistiu. Um abraço, gente. Um abraço. Uma boa noite. Boa noite. Então, vamos dar seguimento agora com a apresentação dos artigos científicos. O nosso primeiro artigo científico, vamos ver aqui, a Mayara já expôs aqui no chat. Está me ouvindo? Alda. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, Alda. Vamos ver se a internet da Alda hoje não falha com ela. Vamos ver. Eu estou em outro computador, já peço desculpas porque eu não vou ligar a câmera para não acontecer incidente.
Não se preocupe, Alda. Vai lá, você tem 7 minutos, hein? Está aparecendo para vocês? Está, já começou. Vamos lá. Então, boa noite a todos. Hoje eu vou apresentar o artigo Fatores de Risco para a Recorrência da Vertigem Posicional Paroxística Benigna, a VPPB. É uma revisão sistemática e meta-análise. Foi publicado em 2020 na Ear, Nose and Throat Journal, que é uma revista com fator de impacto. Alda, vê se você consegue aumentar o volume aí do seu computador. A Fernanda está reclamando que você está falando muito baixinho. Melhorou um pouco? Pouquinho. Maria, por país, eu vou dever, porque eu não estou conseguindo, eu não sei mexer nisso. Se eu chegar mais perto, assim, fica melhor, gente? Melhorou. Fala bem vigorosa aí, fala bem alto. Pode deixar. Então, é um trabalho publicado por um grupo de otorrinos de Pequim. A VPPB, ela é a causa mais comum de vertigem, mas a etiologia dessa patologia ainda é indefinida. Existem duas hipóteses para explicar o desenvolvimento da doença, que é a cupulolitíase, em que existe a fixação de detritos de otólitos na cúpula da crista ampular, e a canalitíase, em que os otólitos ficam flutuantes no canal semicircular. O diagnóstico ele é feito através da história clínica e das características do nistagmo nos testes posicionais, e 95% dos casos se resolvem com a terapia de reposicionamento das otocôndrias. Mas 10 a 18% dos pacientes podem apresentar uma recorrência desses episódios dentro do período de 1 ano, que é o principal momento de maior recorrência, e essa recorrência pode chegar até 50% em 10 anos. Muitos estudos já demonstraram que vários fatores de risco estão associados à recorrência da VPPB, como idade, histórico familiar, diabetes, hipertensão, atraso na terapia, envolvimento de múltiplos canais, hidroxia, alteração da densidade óssea, nível de vitamina D. Mas esses resultados ainda são conflitantes na literatura. Então, esse trabalho objetivou identificar os fatores de risco associados à recorrência da VPPB, e para isso eles fizeram uma revisão sistemática e meta-análise para investigar de forma abrangente todos os fatores. Eles fizeram uma busca em 6 bancos de dados, sem restrição de idioma, usando um método de qualidade de estudos, que é o NOS, e eles incluíram estudos envolvendo diferentes etnias, de populações de todo o mundo, com um N de até 29 mil participantes. Foi utilizada a metodologia PRISMA, em que 60 artigos foram selecionados para análise qualitativa e quantitativa, sendo 50 deles com alta qualidade e 10 com moderada qualidade, todos eram estudos observacionais. E todos avaliavam pacientes com mais de 18 anos, com diagnóstico confirmado de VPPB, e que avaliavam tanto os fatores de risco para o VPPB quanto para a recorrência dessa doença. Todos esses artigos foram categorizados quanto a autor, ano, o tipo de estudo, tamanho da amostra, recorrência, follow-up e os fatores de risco e o score de qualidade. E a análise estatística levou em conta a característica das variáveis analisadas e a heterogeneidade dos estudos. Então, foram analisados 24 fatores de risco, sendo que gênero feminino, idade maior de 65 anos, hiperlipidemia, diabetes, hipertensão, enxaqueca, espondilose cervical, alteração de densidade óssea, TCE, otite média, alterações de VEMP e longo tempo de uso de computadores se mostraram fatores com significância estatística para a recorrência de VPPB. Todos os artigos analisados eles foram jogados em gráficos de forest plot para cada fator de risco significativo. E foi observado que houve na grande maioria dos estudos, houve uma heterogeneidade muito baixa. O que quer dizer isso? Que todos os estudos foram congruentes, ou seja, aquele fator de risco analisado se mostrava significativo para a recorrência dos episódios de VPPB na maioria dos estudos que avaliaram esse fator de risco. Então, o artigo traz na discussão que alguns desses fatores de risco que foram significativos para a recorrência, eles têm uma explicação bastante coerente.
Para as mulheres maiores de 65 anos, aventa-se que a redução do estrogênio afeta o metabolismo do cálcio, que afeta a síntese e absorção das otocônias. Além disso, o envelhecimento leva a uma redução do número e do volume das otocônias e das interconexões entre elas. E o avanço da idade altera o pH endolinfático e a concentração de cálcio, piorando os sintomas de VPPB. Quanto a doenças vasculares, englobando a hipertensão, aventa-se que a redução do fluxo sanguíneo para o labirinto contribui para o deslocamento dos otólitos. E para diabetes, eles acreditam que o desequilíbrio da concentração de glicose e níveis de insulina plasmática favorecem o depósito das otocônias nos canais semicirculares. Além disso, com a diabetes, há uma redução do pH do linfa, que contribui com a ruptura dos otólitos. Quanto à enxaqueca, acredita-se que os vasoespasmos repetidos das artérias labirínticas podem lesar as células vestibulares por meio de estresse oxidativo, induzindo a saída desses otólitos da mácula. E para a hidropsia endolinfática e infecções da orelha média, acreditam que existe uma degeneração sacrotricular, levando a um desprendimento dessas otocônias, favorecendo episódios repetitivos da VPPB. Muitos fatores que o artigo trouxe como significativos ainda não têm uma explicação muito conhecida. Então, esse artigo concluiu que a identificação desses fatores de risco contribui para o prognóstico de recorrência dos episódios de VPPB e ainda traz a atenção para a importância do acompanhamento desses pacientes com VPPB, tanto a curto quanto a longo prazo. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, Alda. Alguém quer fazer algum comentário sobre o artigo científico que a Alda apresentou? Fernando, algum comentário? Não fez, certo. Então, vamos seguir para a nossa próxima apresentação. Eu estou com uma dificuldadezinha aqui, Perfaz, de tirar meu compartilhamento, só um pouquinho. Tá, fique tranquila, Alda. Mudar de computador é uma coisa. Eu confesso que o meu conhecimento de internet é um problema. Não estou conseguindo abrir, Perfaz. Eu vou sair da reunião para vocês conseguirem compartilhar e já volto. Tá bom, fique tranquila. Então, a gente vai seguir adiante agora com a apresentação da Luciana. Luciana pode assumir o compartilhamento. E vamos lá, estou contando. Você tem 7 minutos. Vocês estão conseguindo visualizar e me escutar? Estamos. Tá bom o som? O som está ótimo, estamos todos te ouvindo em alto e bom som. E sua apresentação também já está aí apresentando para a gente. Tá joia. Boa noite, pessoal. Hoje eu descrevo o artigo de tratamento sobre a enxaqueca vertiginosa, ou pode ser chamada também de migrânia vestibular. Os autores fizeram uma revisão sistemática e meta-análise. Característica da enxaqueca vertiginosa: primeiros sintomas são de vertigem recorrentes, enxaquecas, propriamente ditas, dor de cabeça, e pelo menos 2 ataques vertiginosos com enxaqueca, fotofobia, fonofobia e dificuldades visuais. O objetivo do artigo seria avaliar a eficácia das terapias utilizadas na prevenção da enxaqueca vertiginosa. Então, primeiro objetivo, revisar essa literatura científica existente, e segundo, realizar uma meta-análise sobre os dados. Materiais e métodos, eles utilizaram essas bases de pesquisa, até abril de 2019. Eles excluíram artigos que não estavam escritos em inglês, estudos não humanos e artigos que não estavam em periódicos. E incluíram ensaios clínicos randomizados, duplo
ou simples cegos controlados, ensaios de comparação randomizados duplo ou simples cegos, estudos observacionais prospectivos ou retrospectivos ou série de casos. Na análise estatística, eles usaram a meta-análise, pré-intervenção como linha de base e pós-intervenção. Eles também agruparam alguns grupos de fármacos, reabilitação vestibular e dietas. Nos resultados, eles incluíram 13 publicações e utilizaram o Prisma, né, para descrever esses artigos, esses estudos, e também um inventário que eu não sei como eu traduzir, em inventário de sintoma ou de deficiência mesmo de tontura. Isso daí eu fiquei em dúvida. Aqui é o fluxograma do Prisma. Eles encontraram 13 artigos como relevantes para a meta-análise. Eles utilizaram um gráfico de floresta para identificar a frequência de vertigem em 6 estudos. Tinham essa abrangência de frequência média de ataques mensais de vertigem. Eles viram melhora dos sintomas em 7 estudos que relataram uma melhora de 50%, na tabela 3, no total de 248 pacientes que compreenderam 14 braços de subgrupos com mais 7 grupos de intervenção diferentes. Aqui é a tabela 3, onde eles explicam o uso de fármacos, dieta e reabilitação. Eles encontraram 9 publicações que não houveram efeitos colaterais, um estudo usando lamotrigina, que foi relatado, não relataram nenhum efeito colateral, e 2 estudos usando nortripilitina, topiramato, que aí os pacientes eles foram intolerantes a esses medicamentos. Na discussão, eles colocaram que existem, né, utilização de fármaco a curto prazo, que eles viram que tem uma melhora no inventário, né, que eles fizeram do uso do propanolol, seguido de venlafaxina, a curto prazo, esses fármacos. E a longo prazo, eles colocaram a reabilitação vestibular como sendo prevenção e reabilitação da patologia. E a reabilitação vestibular é frequentemente usada como opção de tratamento não médico para os sintomas vestibulares, os artigos mencionaram. E a conclusão, eles disseram que pela diferença de estudos entre os artigos, que por causa da heterogeneidade, falta de relatórios padronizados sobre os resultados, efeitos colaterais e comorbidades dos pacientes, influenciaram a seleção das intervenções. Então, eles falaram que não existe um tratamento primordial, mas sim análise a longo prazo e a curto prazo de todas essas variáveis que, né, fazem parte do tratamento. E eles colocaram como conclusão que a eficácia do tratamento deve ser avaliada após a duração adequada de cada intervenção. Obrigada, gente. Boa noite aí aos guerreiros que resistiram até esse horário. Ô, Luciana, meus parabéns. Sua apresentação foi muito, muito didática. Assim, eu percebi que você super resumiu essa revisão sistemática, meta-análise, mas, assim, você fez isso de uma forma muito didática. Os slides estão muito bonitos, os slides ficaram, assim, muito bem feitos, eu fiquei impressionado, assim, do ponto de vista da didática, excelente, ficou muito bom, tá? Muito bom. O meu medo é porque eu não sou otorrino, né? Não se preocupe. Então eu fico preocupada em falar
as questões técnicas. Não fica preocupada, porque pós-graduação é isso, é o oncologista aprender sistemas sensoriais, é o fonoaudiólogo aprender com o oncologista, entendeu? Isso é pós-graduação, você está aprendendo algo novo. É assim, ó, o seu tempo foi 5 minutos em ponto, então assim, você bateu o seu tempo. Só quero expor isso para os outros alunos, para que tenham cuidado. Tem que bater o tempo, tem que, assim, se você recebe uma orientação, olha, Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, você tem 15 minutos para a sua palestra, seja pontual. Você tem 15 minutos, é a mensagem que você tem que entregar para todos os profissionais, que você foi bem treinada para aquilo e que você cumpriu com os 15 minutos. Então, assim, no seu caso, você bateu com o tempo, só que a gente tem que ter cuidado para também não ultra resumir a ponto de deixar de entregar os resultados para quem está te assistindo, mas eu acho que você foi muito bem, os slides foram, dá para perceber que você teve um cuidado tremendo para confeccionar os slides, então, assim, excelente, muito bom mesmo. A gente conseguiu entender a mensagem, meus parabéns. Boa noite, pessoal. E agora vamos para a próxima apresentação do artigo científico, acho que é com o Fernando, não é isso? É comigo, estou aqui, já. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pode assumir, Fernando. Bom, então eu estou com o terceiro artigo da noite, tá? O artigo dos que tinham à disposição que eu selecionei é a associação entre a migrânia vestibular, que foi o assunto que a Luciana comentou agora, e a migrânia clássica mesmo, que ainda há um campo para explorar entre essas duas patologias. Então, foi um estudo publicado esse ano pelo time de otorrinolaringologia da Universidade da Califórnia. Então, como introdução, né, a migrânia vestibular é uma condição clínica de pacientes que apresentam migrânia e vertigem Então, vestibular. você tá querendo compartilhar a tela ou é tua intenção não compartilhar? Estou compartilhando aqui, está aparecendo para mim como compartilhado. Não, ainda não. Não? Ué. Ainda não. Então, vou de novo aqui. Para mim estava como compartilhado, desculpa. Agora foi. Agora foi. Tá, desculpa. Bom, então, o artigo dentro selecionado dos que tinham à disposição, que eu escolhi, é o artigo publicado esse ano na Otology Neurotology, do grupo da Universidade da Califórnia, que é a associação entre migrânia vestibular e a migrânia clássica. Ainda há um caminho para se explorar. Bom, então, como plano de fundo do estudo, né, a introdução, a migrânia vestibular é uma condição clínica de pacientes que apresentam migrânia e vertigem vestibular e que preenche os critérios da International Classification of Headache Disorders, que é a ICHD, que são esses critérios que estão aqui à direita da tela, né, onde ele tem que ter todos esses 4 critérios para ser classificado como uma migrânia vestibular, e se não tiver esses 4 critérios, tendo 3 critérios, ele é provavelmente uma migrânia vestibular. Então, esses são os critérios utilizados atualmente na ICH da 3ª edição. A migrânia vestibular é a segunda causa mais comum de vertigem recorrente. Na migrânia vestibular, a enxaqueca era considerada um fator causador da vertigem recorrente. Existem vários termos na literatura para descrever quadros clínicos com enxaqueca e vertigem vestibular, mas que não preenchem esses critérios do ICHD para a migrânia vestibular. Por exemplo, vertigem enxaquecosa, tontura associada à enxaqueca associada a uma vestibulopatia, vertigem benigna recorrente e outros nomes. Então, a partir da aplicação rotineira dos critérios da ICHD para que o diagnóstico definitivo da migrânia vestibular, acredita-se na possibilidade que pacientes que não preencham todos esses critérios para a migrânia vestibular, mas que eventualmente tenham essa doença, deixem de se beneficiar do tratamento específico para a migrânia vestibular, justamente só porque eles não preenchem todos esses critérios. A hipótese, então, desse trabalho é mostrar para a gente se a aplicação dos atuais critérios do ICHD é capaz de delinear de maneira significativa quem possui ou não características para o diagnóstico da migrânia vestibular. Então, qual que foi a metodologia e o desenho do experimento?
Então, entre 2014 e 2018, eles fizeram um screening, todo paciente que chegava no centro da Universidade da Califórnia com queixa de tontura, eles passavam por um screening e eles respondiam um questionário sobre as características da migrânia e do quadro clínico dele. Nesse screening, foram quase 400 pacientes selecionados e eles tinham que apresentar cada um dos sintomas abaixo, que era migrânia de acordo com o ICHD, vertigem crônica ou episódica, mas que tinha que ter pelo menos um mês de duração, e tinha que ter uma sensação de quarto girando. Então, esses pacientes eles foram divididos então, em 2 grupos. Quem preencheu todos os critérios de migrânia vestibular, que eram 104 pacientes, ou aqueles pacientes que não preenchiam os critérios de migrânia vestibular, mas que tinham os critérios de migrânia com aura ou sem aura, que eram 100 pacientes. E ainda teve um grupo de 192 pacientes que foram excluídos porque eles não preenchiam critérios para nenhuma das 2 coortes. O objetivo do estudo, então, era comparar a sintomatologia entre os 2 grupos, como, por exemplo, início dos sintomas, frequência dos sintomas, gatilhos para iniciar os sintomas associados, além disso, qualidade de vida e também submeter uma escala de estresse. E a significância estatística era considerada um P menor que 0,05. Então, como resultado, entre todas as características de vertigem, sintomas e gatilhos, as 2 populações, a única coisa que os únicos características que eles consideraram estatisticamente significativa entre vertigem, entre migrânia vertiginosa e a migrânia clássica, foi a duração dos episódios em horas, que tinha uma duração menor a migrânia vertiginosa, e também a ocorrência de migrânia de migrânia junto do episódio de vertigem, isso no grupo muito maior com a migrânia vertiginosa. Então, por exemplo, 86% dos pacientes com migrânia vertiginosa tinham, além da migrânia vertigem, que faz parte do diagnóstico, e da migrânia clássica apenas 61%. Então, essa foi as 2 únicas características com significância estatística. Outras características também foram avaliadas, vários sintomas associados, e não tivemos nenhuma significância estatística diferente entre as 2 coortes. Em relação à qualidade de vida e à escala de estresse, também não houve nenhuma diferença entre as 2 coortes. Então, o que ele discute no artigo para a gente é que muitos pacientes que têm todos os critérios do ICHD para o diagnóstico de migrânia vertiginosa têm diversas características clínicas semelhantes aos pacientes com vertigem e história de migrânia associada, mas que não preenchem os critérios do ICHD atual. Os gatilhos para desencadear a sintomatologia, os sintomas e o tipo de sintoma vertiginoso são semelhantes entre ambas as coortes. Utilizar extremamente os critérios do ICHD para o diagnóstico da migrânia vertiginosa pode levar à não identificação de pacientes com migrânia e vertigem que também poderiam se beneficiar do protocolo de tratamento de migrânia vertiginosa, só porque esse paciente não recebe tratamento porque eles não preenchem todos os critérios. Um achado interessante desse estudo foi uma grande proporção dos pacientes do grupo com migrânia vertiginosa ter apresentado migrânia clássica associada com vertigem. E um outro ponto interessante foi o tempo de duração do quadro de vertigem. E nesse estudo, 40% dos pacientes do grupo com migrânia clássica não tinham um tempo de duração de vertigem de acordo com o ICHD para o diagnóstico de migrânia vertiginosa. Então, como conclusão, esse estudo demonstrou que uma grande proporção de pacientes com vertigem e com características de migrânia não preenche os critérios do ICHD para diagnóstico de migrânia vertiginosa. Na comparação entre os pacientes com migrânia vertiginosa e migrânia clássica, foram evidenciadas diversas características semelhantes entre os 2 quadros clínicos. Então, dessa maneira, a migrânia vertiginosa e a migrânia clássica, elas podem coexistir em um único espectro de doença. E dessa maneira pode ser tratada, talvez, com o mesmo protocolo de tratamento clínico. Então, era essa a mensagem. Excelente, Fernando. Esse tema aí ainda é discutido no mundo inteiro. Você sabe que pacientes com enxaqueca vertiginosa, quando a gente trata exatamente como ele ainda fala assim, quando a gente trata com as medicações para enxaqueca, as vertigens melhoram e os pacientes ficam assintomáticos. E interessante aquele outro artigo que foi apresentado da revisão sistemática e meta-análise, falando sobre os dos beta-bloqueadores, né, que foi talvez a opção mais eficaz, né? E você vê, tratamento de enxaqueca, profilático de enxaqueca, né? Então, a grande verdade é que são doenças que a gente ainda tem que conhecer muito melhor a genética molecular. Enxaqueca vestibular, síndrome de Meniere,
talvez até zumbido, cefaleia crônica, isso tudo ainda está muito obscuro, a gente ainda conhece muito pouco, a gente tem que seguir adiante. Flavinha, está pronta? Você que vai fechar a nossa maratona de hoje. Tá certo. Vocês conseguem ver minha apresentação? Conseguimos, está em objetivo já. Deixa eu voltar. Então, boa noite a todos. Hoje eu vou apresentar um artigo que fala sobre a implicação de fatores pessoais no tratamento e no prognóstico da enxaqueca vestibular. Foi um artigo publicado pelo Dr. James com a equipe. É uma publicação deste ano, de 2020, uma publicação online de maio, que saiu nos arquivos europeus de otorrinolaringologia. O objetivo desse estudo foi avaliar quais são os fatores que interferem na resposta à reabilitação de pacientes que têm queixas da enxaqueca vestibular. Como os nossos colegas já disseram, a enxaqueca vestibular ela tem a característica da vertigem e ou desequilíbrio associada à ocorrência de enxaqueca. E os pacientes também podem apresentar sintomas cognitivos que são muito variáveis, então eles são indefinidos, e a função motora e sensorial também estão alteradas. E a relação entre essa causa e efeito, ela pode variar muito de pessoa para pessoa. O estudo ele fez uma coorte retrospectiva, e a amostra deles foi composta de 47 pacientes. O período da avaliação aconteceu entre 2015 e 2019, e eles usaram algumas intervenções que compunham de protocolos de medicação antidepressiva, antiepilética, beta-bloqueadores, e também associou a reabilitação vestibular. Essa reabilitação vestibular envolveu exercícios oculares, questões de dessensibilização do movimento e treinamento do equilíbrio. Para acompanhar o desfecho, eles mediram a qualidade de vida por esse mesmo instrumento que a nossa amiga Luciana nos apresentou, que é o DHI, e eles fizeram uma comparação antes e após o tratamento proposto. E dentre as variáveis... Oi. Flávia, ainda que é a Maiara, tudo bem? Sim. Desculpa atrapalhar a sua apresentação, só que a gente não está visualizando os demais slides, não está aberta a apresentação, só está no primeiro. Ixi. Está em métodos. Conseguem ver um que chama medidas de desfecho? Agora sim, está em tela cheia. Perfeito. Não, agora você tem que ir passando os slides, Flávio. Tá. Então, dentre dos fatores dos pacientes, eles observaram as questões de variáveis demográficas, comorbidades que o paciente tinha, tanto comorbidades de saúde de um modo geral, e com enfoque também nas comorbidades otológicas ou relacionada à dor. E as modalidades de tratamento, a comparação foi de acordo com o DHI. Eles encontraram, então, um estudo com 47 pacientes. Desses, eles encontrou a grande maioria mulher, que deu quase 80%. Grande parte eram pessoas da cor branca, e a idade média era de 50 anos, e tinha uma variação entre 24 e 86 anos. E as pessoas apresentavam a queixa de tontura, aproximadamente, a média foi de 16,5 meses, então mais de 1 ano e meio. E eles acompanharam, o tratamento durou em média 6 meses. Aqui eles apresentam os resultados, as questões que foram mais observadas, acabou que desconfigurou aqui, mas as questões que mais chamou a atenção foram as reações de fotossensibilidade, a sensibilidade ao som, a questão da ansiedade e também as questões da instabilidade durante o caminhar.
Em relação à correlação dos fatores dos pacientes e as mudanças na pontuação do instrumento de qualidade de vida, foi observado que os pacientes, a média variou de 57,5 no início do estudo para 40,2. Então, teve uma variação de 17 pontos, que eles consideraram uma redução importante. Em relação também às mudanças de scores, eles observaram que as mulheres e as pessoas que tinham a VPPV, eles apresentavam melhores resultados, os scores variaram de forma mais satisfatória. Já as pessoas que tinham cervicalgia e oscilotospia, que era a sensação de que o ambiente estava se movendo, eles tiveram a pior melhora. Oscilopsia. Então, isso, desculpa. Então, para a discussão dos dados, eles encontraram que fatores específicos do paciente estão significativamente associados ao prognóstico e à melhora de qualidade de vida do paciente. A presença de oscilopsia e a vertigem posicional paroxística benigna ou cervicalgia impactam significativamente na melhora. Então, ele tem uma melhora um pior prognóstico, na verdade. E eles observaram que os pacientes apresentavam melhor desenvolvimento nas atividades de vida diária e tiveram uma mudança de posição pior. Então, eles identificaram que o tratamento teve mais benefícios para as atividades de vida diária. E eles trazem que a reabilitação traz benefícios, porém as pessoas que têm muita enxaqueca, elas podem ter dificuldade no tratamento porque eles são muito sensíveis aos movimentos. E a terapia farmacológica não trouxe tantos benefícios para a redução da pontuação, e eles concluem que a enxaqueca ela é uma doença complexa que tem respostas heterogêneas, e muitos outros fatores podem interferir nesse resultado. Muito obrigada. Muito bem, Flavinha. Muito bom.